estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Estamos com a professora Silvana Garofalo, de Matemática. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Nesta aula, vamos retomar o tema notação científica, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professora Silvana? Isso mesmo. Então, vamos lá. Olha lá. Nós vamos começar com a atividade 3 da página 24 do seu PET. Então, na aula anterior, nós falamos da unidade astronômica. Então, agora nós vamos continuar na unidade astronômica, tá bom? A tabela mostra a distância dos planetas Sol, né, em unidade astronômica. Observe a tabela e responda. Então, vamos observar. Então, vamos lá. É 0,4 unidade astronômica a distância de Mercúrio até o Sol. Daí por diante, Vênus, né? Tem 0,7 unidade astronômica até o Sol. Então, é a distância do planeta, né, até o Sol. Então, vamos lá. Qual que é a distância de Saturno a Mercúrio? Então, observe. Ele falou de Saturno, que é 9,5, a Mercúrio, que é 0,4. Aí é só fazer a subtração aí, que vai ser o quê? 9,5 menos 0,4. Então, resolvendo aqui, ó, eu vou ter o quê? 9,1. Ok? 5,4 menos 5, ó, 9,5 menos 0,4 vai dar 9,1. Qual que é a distância astronômica? Ela é 150 milhões de quilômetros. Passando para a notação científica, eu vou trazer a vírgula aqui. Então, se não tem vírgula, a vírgula está no final do número, ela vai andar uma vez, duas vezes, três vezes, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que ficou 1,5 vezes 10 a oitava quilômetros. Então, basta fazer a multiplicação agora. 9,1 vezes 1,5 vezes 10 a 8. Que multiplicando 9,1 vezes 1,5 deu 13,65 10 a 8. Passando a notação científica, tem que ser só um número significativo. Então, vai ser 1,365 vezes 10 a 9. Por que 10 a 9? Porque eu andei mais uma casa. Então, a distância de Saturno a Mercúrio é de 1,365 vezes 10 a 9. Urano a Vênus. Então, vai lá na tabela e consulta. Urano, 19. Vênus, 0,7. A distância é a subtração entre os dois. Então, vai lá, 19 menos 0,7. Ficou 18,3. Distância astronômica é 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros. Então, basta multiplicar, né? 18,3 vezes 1,5 vezes 10 a 8. Eu tive 27,45. Andando na vírgula, uma casa aqui, ó. Então, ela vai ser uma, porque tem que ser só um número significativo. Então, eu vou ter 2,745 vezes 10 a 9. Então, a distância entre Urano e Vênus é de 2,745 vezes 10 a 9. Mercúrio a Júpiter. Então, você consulta de novo a tabela. Mercúrio, 0,4. Júpiter, 5,2.
Então, 5,4 menos 0... 5,2. 5,2 menos 0,4. 0,4 vai dar 4,8. Vou ter unidade astronômica, 1,5 vezes 10 a 8. Deu 4,8 vezes 1,5, multiplicando os dois, vai dar 7,2 vezes 10 a 8. A distância de Mercúrio a Júpiter é de 7,2 vezes 10 a 8. Então, a próxima atividade é para você refletir mesmo as questões, para você entender mais as unidades de medida. Então, vamos lá. Atividade 1 da página 28. Vamos refletir. Responda as questões. O que significa a milésima parte da medida? Então, a milésima parte da medida é o quê? É você pegar essa medida, seja lá qual for. Pode ser quilo, pode ser... A gente começa com grama, né? Então, pode ser o grama, pode ser litro, pode ser, sei lá, o metro, qualquer unidade de medida. O que significa a milésima parte dessa medida? É pegar essa medida que você está fazendo, né, como padrão, e dividir por 1000 partes. Então, é uma parte da medida dividido por 1000. Não interessa que medida é essa, a gente não está entrando em detalhe na medida. O que significa a milionésima parte de uma medida? Então, é a medida que você pegou, padrão, e dividir por 1 milhão de partes. E aí você vai ficar com uma parte só. O que significa a bilionésima parte de uma medida? É a medida dividido por 1 bilhão de partes. E você vai ficar com uma parte. Então, quando fala assim, você tem a bilionésima parte de, sei lá, de um tecido, né? É pegar esse tecido e dividir por 1 bilhão de partes iguais e você vai ficar com um só, uma bilionésima parte só. Certo? Então, escreva... Como escrever? Como escrever um número em notação científica. Então, é a estrutura, digamos que seja a fórmula da notação científica. O que significa a notação científica? Eu vou ter o quê? 10, né? M vezes 10 elevado a N. Onde que... O que é o M? O M é exatamente o primeiro algarismo, tá? Depois da vírgula, né? O primeiro algarismo só pode ter um algarismo significativo de inteiro, né? Então, você tem que transportar. Se você tem bilhões, você tem que transformar a vírgula, trazer a vírgula para ter um algarismo significativo. Se você tem um número muito pequeno, que é 0,00000, você tem que trazer para um primeiro algarismo significativo. Ou seja, o que isso significa? Que você vai, né, posicionar a vírgula sempre à direita com um algarismo significativo, que só pode ser quem são os números significativos. É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Isso a gente chama de mantícia. Quando você pega um número e faz essa convenção, essa ida da vírgula para um lado, da vírgula para o outro lado, você fazendo com que o número fique, né, com uma leitura mais fácil e com uma forma mais fácil de você fazer as operações, isso significa que a gente chama isso de mantícia. E o que significa esse M? É um expoente, que ele vai trabalhar sempre com números inteiros. Ou seja, são números positivos e negativos. Inteiros, quem são eles? Tanto positivo quanto negativo. Vai ser o 1, o 2, o 3, né, daí por diante. E o negativo
né, que vai ser -1, -2, -3, daí por diante. E o 0 também é incluído aí nesse número inteiro. Então, para você entender melhor o que é uma notação científica e o que é uma mantícia. Se eu tenho um número, se ele não tem a vírgula está no final. É eu caminhar com a vírgula, no caso, até o meu primeiro número significativo, que no caso aqui é o 2. Então, significa que você vai andar a vírgula, transpondo ela até aparecer o 2. Então, vamos, ó, tá a vírgula, se não tem vírgula, é porque a vírgula sempre está no final e é convertido que ela não aparece. Então, você vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você vai transpor a vírgula daqui para cá e andou 9 casas ou 9 ordens, né? Então, vai ser o quê? 2,00,523 vezes 10 a 9. Percebe-se que isso aqui é um número. Quando você faz a transposição, que você transpõe a vírgula daqui para cá, isso aqui passou a se chamar mantícia, tá bom? Entendeu o que é uma mantícia? Ou seja, eu tenho um número, quando eu expresso ela em números decimais com a potência de 10, esse número aqui, ó, é chamado de mantícia. E esse daqui é número. Então, o número sem a potência de 10, né, sem notação científica, ele é número. Simples, número. Se eu tenho a notação científica, esse número que está aqui na frente, que é chamado de mantícia, tá bom? A gente teve muitas dúvidas sobre mantícia no nosso Tira Dúvidas, né? Sim, nós tivemos muita dúvida, por isso que a gente está retomando. Por que nós vimos muito notação científica agora? Porque ela é matéria tanto do 8º ano, 9º ano e 1º ano do ensino médio. Então, por isso que você viu, você vai assim, tá repetindo matéria, não é. É porque ela faz parte do conteúdo. E por que a gente está garantindo essa notação científica? Porque ela é muito usada na física, na química e um pouco lá na biologia. Então, você realmente tem que saber uma notação científica, porque ela é um conteúdo, Daniela, um conteúdo muito estruturador. Por isso que foi muito em cima disso. E a dúvida é o que era mantícia, o que era mantícia. Acho que agora até a Dani já está. Com certeza. Até a Dani já está entendendo o que é uma mantícia. Então, vamos entender o que é, quantos nanômetros tem 1 metro. Nanômetro, gente, é o metro dividido por 1 bilhão de partes. Então, 1 metro tem 1 bilhão de nanômetros, tá? Você lembra que eu trabalhei com aquela tabelinha, né? Que tem os múltiplos e submúltiplos das medidas? Então, você vai encontrar lá o que significa um nanômetro. É 1 bilhão de partes do metro. Invertendo, para você entender melhor. Vamos lá. Se você tem 10, vou falar assim, 1 metro, ele tem quantos centímetros? Não é 100? Significa que 1 metro tem 100 centímetros, tem 100 pedacinhos daquele tamanho de centímetros. Então, significa que, o que significa nanômetro? Significa que 1 metro tem 1 bilhão de nanômetros, que foi dividido por 1 bilhão de partes. O que significa milímetros? É 1 metro dividido por 1000. Ou seja, 1 metro tem 1000 milímetros. Relação entre nanômetro e milímetro. Quando fala a relação de um para o outro, você vai na ordem. Então, é o quê? 1 bilhão dividido por 1000. Posso simplificar os 3 zeros. Então, vai ser o quê? 1 milhão. Então, isso significa o quê? Que temos 1 milhão de nanômetros em cada milímetro. Coleguinha, pensa aí o que é isso. Pega a régua. Tem o centímetro, não tem?
o centímetro foi dividido novamente por 10. Você encontrou 1 milímetro, aquele risquinho bem pequenininho. Pega esse risquinho, aquele espacinho da régua, que é praticamente nada, né? Pega aquilo e divide por 1 milhão de pedacinhos iguais. Então, é um pedacinho daquele que significa que é 1 nanômetro. É muito pequenininho, né? Então, vamos lá. Escreva 1 nanômetro, né, em notação científica. Então, vamos lá. O 1 nanômetro é 1 nanômetro. Quando fala nanômetro, você sempre tem que ligar que o nanômetro é 1 milhão de partes do metro. Então, você pode escrever também que é 1 metro dividido por 1 bilhão de partes, que vai ser igual a 0,000000001 do metro. Ou seja, a bilionésima parte do metro, que é 1 vezes 10 a menos 9. Então, na atividade 10, a gente trabalha muito com o tamanho do coronavírus. O que trouxe de coronavírus, a gente está falando só a relação do vírus. Nós não vamos falar nada a não ser do tamanho do vírus para a matemática, tá? Bom, eu vou escrever todas as medidas encontradas, porque teve assim, que o coronavírus, né, ele tem 400 nanômetros. Aí teve outra reportagem que falou que tem, sei lá, 140 nanômetros. Aí teve outra que teve 500 nanômetros. É isso que a gente vai trabalhar em notação científica. Então, 400, a vírgula está aqui, certo? Número significativo, o primeiro é 4. Então, vai andar quantas vezes? 1, 2. Então, andou a vírgula, ficou 4 inteiro vezes 10 elevado a 2 nanômetros. Quando você for fazer a atividade, você tem que entender exatamente o que o exercício está pedindo. Ele pediu, escreva em notação científica a unidade nanômetros, né? Tá lá. Então, aqui eu já transformei em notação científica. Agora, se você for converter e fazer um paralelo para metro, que você continua. Então, olha lá. Então, vai ser o quê? 4 vezes 10 a 2 vezes 10 a menos 9. Multiplicação de mesma base. Multiplicação de mesma base conserva a base e somos expoentes. Então, vai ser o quê? 2 positivo com 9 negativo, eu vou ter 7 negativo. Então, 400 nanômetros é o quê? 4 vezes 10 a menos 7 do metro. Outra medida que foi encontrada do coronavírus, 500 nanômetros. Isso aí foi que foi encontrado aí no que foi disseminado aí na internet e tudo mais, tá? Agora, se é verdade, se é mentira, nós não estamos entrando no ponto. A gente só quer fazer as contas. Então, vai ter o quê? 500 vai andar 1, 2. Ficou 5 vezes 10 ao quadrado. Igual, lembrando que isso aqui já é a notação científica de 500, né? Passando para o metro. Eu vou ter o quê? 500 vezes 10, 5 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a 9, negativo. Por quê? Por conta da bilionésima parte. Então, nós vamos multiplicar aqui. Multiplicação de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Então, 2 positivo com 9 negativo vai ser o quê? 5 vezes 10 a menos 7 do metro. 60 nanômetros. Vai ser o quê? A vírgula está aqui, no final, andou uma casa. Então, vai ser 6 vezes 10 a 1. Que é igual a 6 vezes 10 a 1 vezes 10 a 9. Multiplicação de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. 1 positivo com 9 negativo, 8 negativo. Então, é 6 vezes 10
10 elevado a 8 negativo do metro. Coleguinha, nosso tempo findou, fique em casa, estude, né? Não é porque vai ficar em casa não vai estudar, né? Estudar sempre faz bem, estude bastante e até a próxima aula.